O tema da tarde de hoje é sobre o esquecimento do passado e motivos de resignação. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, ele nos diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E por que será que Jesus nos dá esse ensinamento? Quem nunca, ao passar por uma aflição, por uma dificuldade grande, não fez a seguinte pergunta: por que isso acontece comigo? Ah, eu não mereço pelo que eu estou passando. E quanto mais nós nos deixamos levar por estar inconformados, estarmos irritados, mais nós reclamamos. E quanto mais nós fazemos isso, mais as energias ruins do ambiente pesam sobre nós. Porque tudo que nós proporcionamos, nós recebemos de volta. E por que nós reclamamos? Porque muitas vezes nós desconhecemos a bondade e a justiça de Deus e a imortalidade da alma. Somos seres imortais. E quando nós reclamamos, por que isso acontece comigo? Geralmente é porque nós comparamos quem nós somos com a vida do outro. E como espíritos imortais que somos, cada um tem a sua própria vida, tem os seus méritos e os deméritos para trabalhar. E quando nós também reclamamos e dizemos isso, por que Deus faz isso comigo? Nós estamos acusando Deus de ser injusto. E Deus é bondade, Ele é misericórdia, Ele é justiça. E Ele não nos condena pelos nossos débitos pretéritos. Pelo contrário, ao voltar a uma nova oportunidade na vida corpórea, nós trazemos conosco tudo aquilo de bom que nós fizemos, as escolhas corretas, o aprendizado, mas também os deméritos, os erros, porque infringimos a lei e ela tem que ser reparada. E Deus, na sua bondade, ainda dá um atenuante. Nós nos esquecemos do mal que fizemos. Para quando voltar para voltar novamente para o núcleo familiar, estarmos juntos daqueles que nós temos uma afinidade muito grande, mas também com aquele que nós não temos. Porque esquecendo do passado, nós temos a oportunidade de estar sempre recomeçando. Aquele que nós não temos muita afinidade, a oportunidade de aprender a amar incondicionalmente. De repente foi alguém que nós fizemos um mal extremo a ele, ou ele a nós. Mas a oportunidade de esquecer não nos livra de ter que reparar ou ter que aprender a conviver e amar, porque o amor não faz distinção, ele é pleno, e isso tem que ser desenvolvido, faz parte da evolução. E Deus, ao nos mandar novamente para uma nova existência e esquecer, Ele fica latente. Nós, quando desencarnarmos, vamos estar diante do livro da vida, o que nós vivemos na atualidade e tudo que nós já vivemos. E nós vamos estar felizes por termos superado dificuldades, de termos reatado com pessoas que eram para nós até inimigas, ou vamos nos envergonhar ainda mais porque falhamos novamente. Então, o esquecimento do passado, ele também serve como uma luz vermelha de um farol. Quando nós estamos novamente diante dos mesmos obstáculos que precisam ser vencidos, que precisam ser superados,
vem aquela voz e avisa: para, não siga em frente, não faça isso. Dando a oportunidade de quê? De um novo recomeço, de fazer outras escolhas que não nos leve novamente a adquirir mais débitos. Então, apesar de não nos lembrarmos o que fizemos, isso também nos ajuda a fazer coisas diferentes e melhores, novas opções. E aí muitos vão dizer assim: ah, mas não é justo. Eu não me lembro o que eu fiz em outras existências. Ainda bem que nós nos lembramos. Já pensou aquele filho ou aquele ser que nós amamos muito, né, atualmente, e nós vamos lembrar que de repente nós roubamos, levamos aquele ser à miséria absoluta, ou até mesmo lhe tiramos a vida? Isso impossibilitaria de amarmos plenamente como nós estamos fazendo agora. Então, o esquecimento do passado mostra nada mais a misericórdia de Deus para conosco. Então, nos dando a oportunidade de novas escolhas. No Livro dos Espíritos, na questão 392, do livro 2, no capítulo 7, Retorno à vida corporal, diz o seguinte: Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E o Espírito da Verdade responde: o homem não pode, nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, o ser é mais ele mesmo. Então nós estamos aqui aprendendo constantemente, e esse conhecimento nos leva a fazer melhores escolhas, ou não. Então somos responsáveis pelo resultado do caminho que escolhemos hoje. Hoje nós somos o resultado da nossa colheita. Então, quando nós nos comparamos com o outro, falamos: nossa, mas aquele outro tem muita saúde, aquele outro tem bens materiais, aquele outro tem uma família feliz. Será que foi tão fácil assim? Nós não devemos nos comparar com ninguém. Nós temos uma tarefa aqui, que é aprender e praticar. Jesus, quando fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é as escolhas e a confiança de que nada que nos traga aflição, dor e sofrimento vai durar a vida toda. Os desafios, por mais graves que eles sejam, muitos aqui já passaram, e quando voltam os olhos, chegam à conclusão: quanta coisa eu venci, quanta coisa eu superei, e tantos outros desafios virão. Então, a fé, a confiança, a resignação de que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. Nós temos o nosso anjo de guarda, mentores, amigos que nos auxiliam, mas o livre-arbítrio, a escolha é individual. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Então somos responsáveis, sim. E se passamos por dissabores, pelas aflições, buscar a confiança em Deus e em Jesus para nos proporcionar fortalecimento. As energias do plano maior, do plano divino, vão nos envolver, vão nos fortalecer, vão nos auxiliar. E aí, se eu continuo reclamando, se eu continuo irritada, se eu continuo comparando a minha vida com o outro e achando que eu sou o único sofredor, isso de nada vai acrescentar, pelo contrário, vou continuar
sentindo dor, vou continuar com energias da não nobre ao meu redor, me influenciando no pensamento, que o pensamento é força. Vou continuar naquela situação complicada até que eu vá buscar outros caminhos. Como diz aqui, sair da obscuridade para a luz, sair da reclamação para a luz da confiança. Tudo posso naquele que me fortalece. E sei que as aflições estão me ensinando, porque Deus está comigo. Porque Jesus está sempre comigo. Quando nós falamos de ser resignados, é essa troca de confiança. Muitas vezes não vamos entender. Eu não sou merecedor do que eu estou passando nesse momento. Provavelmente nessa existência fizemos escolhas boas, mas ainda temos coisas a reparar. Então nada acontece ao acaso. Deus não é injusto. Deus ama de forma igual todos os seus filhos. Porque quando nós maldizemos a Deus do porquê, é como se nós estivéssemos falando, Deus ama muito alguns dos seus filhos e outros não. Olha, Deus ampara uns e desampara outros. E não. A sua justiça, ela é real. Nós é que temos o hábito de ver as coisas com os olhos imperfeitos da matéria. Porque quando nós olhamos com o olhar do coração, quando a dificuldade, quando a água bate no ser que ele vai começar a olhar, nós vamos observar que o nosso sofrimento nem é tão grande assim. Aí nós vamos deixar de sermos egoístas, olhar só para nós mesmos. Vamos começar a olhar para o lado e vamos ver que tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso e que são resignados, que são felizes. E vamos começar a ver a vida de outra forma, com mais empatia, porque eu passo por dificuldades, mas isso não me impede de poder ouvir, proporcionar um sorriso, dar um abraço, perguntar como está, seja ele conhecido ou não. Às vezes só de ouvir uma pessoa falando ou reclamando ou falando de alguma coisa, talvez para ela já seja uma grande ajuda. Então nos dá a resignação e a fé em Deus, nos proporciona uma força inenarrável, porque ela não vem da matéria, ela não vem de fora, ela vem de dentro, porque Deus está em nós. Deus ama os seus filhos de forma igual. Nós podemos ver que o sol nasce igual para todos, para o bom e para o ruim, dando a oportunidade igualzinha para todos. Mas o que vai diferenciar o caminho da luz ou o caminho da escuridão são as nossas escolhas. Sempre será as nossas escolhas e seremos sempre responsáveis por ela. E quanto mais nós escolhemos o caminho sem a luz e o caminho de não estar ligado a Deus, maior será a dor e o sofrimento. Então evitar o caminho da porta larga é um dever, porque a porta larga ela é atrativa, mas ela vai nos ocasionar muita dor, muito sofrimento, muitas aflições, até o momento que a gente volte a fazer a escolha pela porta estreita, e poucos são aqueles que por ela entram. Então, aqueles que entram pela porta estreita e estão diante dos seus desafios, dos seus obstáculos, na grande oportunidade da vida para vencer, para crescer, para evoluir, com Deus e com Jesus, mais nós nos aproximamos de fazer boas escolhas.
mais nós despojamos das nossas imperfeições. E quando nós estivermos diante da prova derradeira, da prova que realmente vai fazer a diferença no nosso crescimento, nós vamos fazer de tudo, o possível e o impossível, para superar. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nunca nos falta consolação. Quando nós passamos por um momento de dor, de sofrimento intenso, se em algum instante nós pararmos para entrar em contato, nós vamos nos sentir abraçados, nós vamos nos sentir acolhidos. E esse contato é para todos, não é para uns e para outros não. Deus está dentro de cada ser, basta que a gente consiga senti-lo e basta que a gente possa abrir a porta do coração para que isso aconteça. Nunca estamos sozinhos, sempre seremos consolados. Mas a revolta, a inconformação, a reclamação nos afasta, impede que os espíritos de luz se aproximem da gente, mas obsessores se aproximam. Por isso que a aflição e a escuridão fica mais intensa. Quem proporcionou? Foi Deus? Não. Foi nós mesmos, através das nossas escolhas. A vida é um desafio constante e temos o hábito de reclamar. Mas quando fazemos isso, paramos, refletimos, isso não vai levar a lugar nenhum. Senhor, ilumina meu caminho, ilumina o que eu tenho que fazer, me ajude na escolha, porque às vezes nós não sabemos qual escolha fazer, e ela virá, sempre vem, ela nunca falha. Vivemos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, somos inclinados, muitas vezes, ao erro, mas nós temos um freio, que possamos usá-lo. A oração, ela nos liga com o plano maior. A oração, ela fortalece o nosso dia, nos proporciona um pensamento positivo, mesmo diante de dificuldades. Então, escolhas, somos livres para fazer. Não somos obrigados a plantar, mas somos obrigados a colher. E o que nós estamos plantando? Então, eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para que a gente possa refletir sobre o assunto. E diz o seguinte: às vezes nos perguntamos, o que eu fiz para merecer isso? Ou por que Deus tinha que fazer isso comigo? Então, aí vai uma belíssima explicação. Uma filha, numa tarde, conversando com sua mãe, começa a relatar como tudo estava indo errado, dando errado na sua vida. E ela narrando que ela não havia se saído bem na prova de matemática, o namorado havia terminado com ela, que a sua melhor amiga ia mudar de estado. Então, enquanto a filha fazia sua narrativa de tudo que não ia bem, a mãe prestava atenção cuidadosamente, enquanto estava fazendo uma massa de bolo. E aí ela olha para a filha e pergunta: você vai querer comer bolo? E a filha diz assim: claro, mamãe, eu adoro comer os seus bolos. Então a mãe pegou o litro de óleo, colocou diante dela e diz: bebe. Aí a filha fez aquela cara feia: que horror!
Óleo? Não. Ela diz, então, pegou 2 ovos, colocou de frente da filha e disse, então coma os ovos crus. Credo, mamãe, que coisa feia isso, que coisa nojenta. A mãe disse, então, para ter uma coisa melhor para lhe dar. Pegou um potinho de farinha, de bicarbonato de sódio e colocou diante dela. Então, filha, experimente. Mamãe, isso é muito ruim, isso não presta de comer. Aí a mãe disse assim, então, minha filha, aprenda. A verdade é que todos esses ingredientes parecem ruins sozinhos, mas quando nós colocamos tudo isso junto, na medida certa, elas fazem um bolo delicioso. Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta por que Ele quis que nós passássemos por momentos desafiadores, momentos difíceis. Mas Deus sabe quando Ele põe todas essas coisas na ordem exata e que elas sempre no final vão fazer bem. A gente só precisa confiar em Deus e todas essas coisas ruins se tornarão algo fantástico. Deus ama os seus filhos, pois todos os dias pela manhã Ele manda flores, pássaros, principalmente na primavera. Manda o nascer do sol para todos, para os bons e para os maus. Sempre que cada um quiser conversar com Ele, Ele está aberto, Ele vai te ouvir. Ele pode viver em todos os lugares do universo, mas Ele escolheu um lugar único e bem próximo de você, que é o coração. Basta olhar para Ele, basta sentir. A vida pode não ser a festa que nós esperávamos, mas enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar a oportunidade para aprender, para fazer melhores escolhas, evoluir, convivendo bem com todos aqueles que estão ao nosso redor, o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Vamos ter empatia. Então vamos aproveitar a vida como Deus nos dá a liberdade de vivê-la. Somos hoje o resultado de tudo que nós fizemos em outras existências e nessa. E com a dádiva de Deus de ainda amenizar todo o bem que nós fazemos, diminui as nossas provas, atenua as nossas faltas. Então, ao invés de reclamar, lembremos da justiça e a bondade de Deus.